Oi gente, na nossa videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda elefantinha. Vocês pediram bastante quando eu coloquei no Instagram, ela fez muito sucesso, mas principalmente por causa desse bumbumzinho lindo, porque eu coloquei a foto de 3 elefantinhas com bumbumzinho, a nossa elefantinha charmosa. Ela tomou bastante atenção de todo mundo porque ela tem um detalhe muito interessante, onde ela toca uma melodia muito gostosa, vejam só. É muito legal, né? E conforme ela vai tocando essa melodia, a trombinha dela vai recolhendo. Olha só, acho que dá pra ver, né? Olha, a trombinha dela vai recolhendo. É uma gracinha muito charmosa. Ela é uma elefantinha que ela é feita, ela deve ser feita assim, pra ficar com os olhinhos bem fechadinhos, assim, dormindo, né? Ah, é um doce, né? Dá pra ficar ouvindo essa musiquinha assim o tempo inteiro, né? E isso encantou muita gente, né? Chamou atenção. Bastante gente ficou pedindo. Às vezes a gente fala, bastante gente ficou pedindo, mas essa daqui... Essa e um pinguinzinho bateu o recorde. O tutorial do pinguinzinho também já tá quase pronto, eu vou mandar pra vocês. Então eu terminei primeiro esse daqui, pra vocês irem fazendo enquanto eu termino o do pinguim. E vou mostrar também o detalhe dessa caixinha. Ela tem uma medida também diferente que eu vou passar pra vocês. Ela não é chinesa, talvez até seja feita na China, mas eu não estou adquirindo lá, tá bom? Não é difícil de fazer. Ela é bastante fácil, mas a confecção dela é recheada de detalhes, tá bom? Tem partes dela onde você tem que colocar bastante enchimento e tem partes dela onde você tem que colocar menos enchimentos. Algumas partes é feita com ponto bastante apertadinho e tem partes que você tem que fazer com ponto bem folgado mesmo, tá? E todos esses detalhes estão bem descritos na nossa videoaula. Por isso a nossa videoaula ficou um pouco extensa, porque ela está muito rica em detalhes, tá tudo muito bem explicadinho, desde os detalhes dos fios em que você pode usar, dicas sobre o enchimento, como colocar o enchimento, a maneira correta para que eles não fiquem aparecendo, todos os detalhes estão aqui. Também tem como você fazer com e sem o dispositivo musical, também pode ser feito menino ou menina, a única diferença é a decoração da cabecinha dela, e eu preferi fazer o tutorial aqui da nossa videoaula com a menina, porque assim você já fica com a dica das flores. O rendimento de um único novelo é excelente para você fazer esse elefantinho aqui, dá para fazer um único elefantinho e sobra bastante ainda. Nesse nosso tutorial você vai ter dicas de lavagem desse nosso elefantinho, se pode lavar, se não pode lavar. Então ele tá riquíssimo em detalhes. Eu aconselho você a prestar bastante atenção. Qualquer dúvida que possa surgir durante a confecção do seu elefantinho, você vai encontrar a resposta na videoaula, tá? Por isso é bastante importante que você preste atenção na videoaula, tá? Então vamos lá, a nossa videoaula de hoje. Gente, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o fio, tá bom? Eu gosto muito de usar o fio Bella para fazer amigurumi, principalmente esse elefantinho, tá bom? Dá para fazer, logicamente, com outros fios também, tá? É que esse elefantinho, quando ele vai com a caixinha de música, o fio Bella, ele dá para fazer ele de um tamanho legal para caber a caixinha. Isso é essencial, tá? Também dá para fazer com outros fios, é claro. Agora vamos falar o seguinte: dá para fazer com fio amigurumi? Dá sim, só que o amigurumi ele tem um problema. Quando a gente faz a trombinha do elefante com a caixinha de música, ele precisa vir recolhendo, não é? Então, aí ele vai ficar mais grosso e ele também vai ficar um pouquinho maior. O fato dele ficar maior não é um problema, mas quando ele vem recolhendo a tromba, conforme ele vai ficando aquele acúmulo, ele vai impedir que a tromba puxe todinha, consequentemente o fio que tem dentro também, então ele não vai ter aquele tempo todo de música da caixinha, tá bom? Então ele vai parar, às vezes até na metade do caminho, então a gente precisa de um fio que seja compatível com isso. Isso não vai acontecer
com o fio amigurumi. Com o Bella a gente não tem esse problema, tá? Também dá para fazer com o fio Anne. O Anne eu também já usei. Aí o Anne é o seguinte, eu usei o fio Anne duplo para fazer o bichinho todinho. E para fazer a trombinha, eu usei o fio único, um fiozinho só para fazer a tromba. Se usar o fio duplo para fazer a tromba, cai no mesmo problema do amigurumi. Ele não vai conseguir puxar todo, tá bom? Agora você vai me perguntar, eu posso fazer com barroco e tal? A gente cai sempre no mesmo problema. Ele vai ficar grosso, tá bom? Então eu fiz com esses fios. O amigurumi eu já sabia que ia ficar grosso, eu não testei. Aliás, não é que eu não testei, eu nem fiz, tá? Agora, se você não vai usar o dispositivo musical, aí não tem problema. Você pode usar o amigurumi, você pode fazer o fio Bella, o fio Anne na trombinha duplo também, tá bom? Aí não tem problema, aí você pode usar qualquer fio. Inclusive, você pode até depois usar um barroco para você poder fazer tipo almofada, o barroco duplo, até para fazer ele bem grandão. Eu vou te dar umas dicas para você poder fazer ele até em almofada, esses bichinho Max e tudo mais, tá bom? Não usando o dispositivo, não existe um impedimento de você usar qualquer fio. Eu tô falando aqui de indicação para fios, no caso de colocar o dispositivo dentro, porque existe esse empecilho de puxar a trombinha, tá bom? Então tá, aqui eu vou usar o fio Bella, esse daqui eu vou usar o branquinho, tá? Esse daqui é número 2, é o branco. E aqui, esse aqui é aquele rosinha antigo, rosinha pálido. Para quem quer saber, o número é o 4301. Então, agora vamos falar um pouquinho. E eu vou usar a agulha 2, tá bom? Que é para ele ficar mais apertadinho. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a caixinha, tá bom? A caixinha é um empecilho aqui para muita gente. Eu vou falar, mas eu não sei se vai ajudar muito aqui. A caixinha, ela é muito parecida, não é igual, mas ela é muito parecida com aquela caixinha da China, do AliExpress. Eu sei que algumas pessoas já compraram e deram sorte. Não conheço ninguém, mas eu tô falando porque sempre vai aparecer alguém que fala, eu comprei e dei sorte. Tudo bem, mas eu cheguei a comprar 25 caixinhas de fornecedores diferentes. 2 de um, 3 de outro, fui comprando assim sortidas e eu realmente não dei sorte, eu deixei de comprar as caixinhas da China. Os meus problemas foram os seguintes, algumas caixinhas vieram tipo assim, vamos dizer, gaguejando. Eu puxava a cordinha, aí elas vinham vindo e parando, então não serviam, né? Eu não consegui aqui no Brasil ninguém que consertasse. Eu, por curiosidade, abri, também não consegui consertar, então descartei a caixinha. Algumas vêm mesmo sem funcionar. Outras a cordinha estava emperrada. Puxa e... Aliás, não puxa, você tenta puxar, ela não funciona, né? Outras, a melodia não funcionava. Outras não chegaram. Aí já não é nem o problema da cordinha funcionar ou não, aí já não sabia se nem funcionava, já é o problema mesmo dos nossos correios, né? Então eu desisti de comprar. Uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela falou pra mim que lá ela viu a caixinha em lojas de artesanato comum. Eu não encontrei realmente pela internet. Falou pra mim que tinha lá em lojas de artesanato comum. Ela comparou a essas lojas que a gente compra tinta, MDF, essas lojas bem comuns. Ela comparou a lojas assim. Então lá, segundo ela, eu tô passando pra vocês o que ela passou pra mim, tá bom? Que eu nunca fui pros Estados Unidos. Então ela falou pra mim que lá tinha caixas, ela mostrou fotos pra mim, quando ela mandou pra mim pelo WhatsApp, pacotes com 10 caixinhas e também era vendida unitária, né? E pelo cálculo lá que ela tava mandando pra mim, era mais em conta comprar com 10, né? Era, assim, uma diferença grande, né? Não tá sendo tão barato assim não, tá bom? Só pra vocês saberem, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou vender e vou lucrar bastante, não está tão em conta assim, tá bom? Então vamos lá, gente. Iniciando aqui, eu tenho o básico de todo bichinho. Eu tenho um anel mágico com
6 pontos baixos, ele é todinho feito em ponto baixo. Agora, eu farei 6 aumentos, coloco um fiozinho de cor contrastante. Eu gosto de colocar uma linha mais fina para não ficar marcado a carreira. E assim, ao final dessa próxima carreira aqui, eu terei 12 pontos baixos. Ele é bem básico e muito gostoso de fazer. Aqui a próxima carreira, normal também, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, a gente vai seguir assim, um ponto baixo e um aumento a carreira inteira. A próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento a carreira inteira. Depois, 3 pontos baixos e um aumento a carreira inteira. E a gente vai seguir assim até fazer 9 pontos baixos e um aumento, tá? E aí depois eu volto aqui. Muito bem, gente, chegando aqui, 9 pontos e um aumento. Eu vou colocar aqui um marcador. E a partir daqui, eu farei 10 carreiras sem aumento nenhum, tá bom? Então, agora eu farei essas 10 carreiras e depois eu volto aqui para dar continuidade ao corpinho do nosso elefante, tá bom? Feito as 10 carreiras sem aumentos, agora nós vamos começar as diminuições. Então, aqui eu faço 9 pontos e uma diminuição. Para marcar essas carreiras que vão começar as diminuições, eu gosto de colocar um marcador aqui, caso eu me perca e tenha que começar a contar novamente, eu já sei da onde eu parei. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira todinha e eu volto aqui. Então, terminei a minha carreira aqui com 9 pontos e uma diminuição. E agora, eu farei o seguinte: 2 carreiras sem diminuição. E a sequência todinha até o final do corpinho será uma carreira de diminuição e 2 carreiras sem alteração. Então, será assim. Agora eu farei 2 carreiras sem diminuição e a próxima 8 pontos e uma diminuição. 2 carreiras sem diminuição. Eu vou deixar aqui no cantinho a contagem das carreiras, tá bom? Aí depois, 7 pontos, uma diminuição, 2 carreiras sem diminuição, 6 pontos e uma diminuição. E eu vou fazer assim até chegar em 4 pontos e uma diminuição. E depois eu volto aqui. Antes desse término, eu volto aqui para dar uma dica legal para vocês, tá bom? Então, vamos nessa e daqui a pouco eu volto. Então, a gente já fiz aqui, olha, 4 pontos e uma diminuição. Aí, eu fiz as 2 carreiras sem diminuição alguma. E agora, eu faço novamente uma carreira com 4 pontos e uma diminuição. Deixei até para fazer aqui junto com vocês, para vocês não acharem que a receita está errada. É isso aí mesmo, a gente repete uma carreira com 4 pontos e uma diminuição. Outra coisa, eu já enchi bem essa parte aqui, tá? Essa parte mais gordinha. Vai enchendo e achatando aqui, tá? O bumbumzinho dele. Para quem vai colocar o dispositivo musical, você enche bem para deixar pesada essa parte aqui, tá? Porque senão ela vai dar uma grande diferença com a parte da cabeça. Muito bem. Agora, chegando aqui ao final, tem que tirar esse fiozinho aqui, né? Mas depois eu tiro. Eu faço aqui uma carreira em torno todinha de ponto baixíssimo. É para reforçar na costura da cabeça que vai ficar aqui.
A gente tem que lembrar que, como a gente vai colocar a cabeça com um dispositivo aqui, vai ficar mais pesado. Então, isso aqui vai ajudar. De qualquer forma, ainda que não tenha o dispositivo, toda vez que a gente coloca a cabeça de um amigurumi, ele fica pesado, né? Ele pende, porque geralmente as cabeças elas são maiores do que o corpo. Então, isso aqui ajuda sempre a dar um reforço, tá? Aqui a gente já deixa um fio longo para costura, tá? Então agora aqui é só puxar e encher mais um pouco aqui. Depois eu deixo para encher depois. E agora a gente vai fazer as patas. Gente, nós vamos dar início agora às patinhas. A sola das patinhas, ela é branquinha. Como vocês podem ver aqui, olha, quase não dá para ver na câmera, né? Eu teria que fazer aqui nesse cantinho aqui, que é mais escuro e ainda assim fica bem difícil a visualização, né? Então, eu vou fazer aqui com esse fio amigurumi azul, só para vocês poderem visualizar melhor, tá? Mas no caso, depois eu vou concluir com o branco, tá bom? Então, vamos lá, olha, anelzinho mágico, ele é bem fácil e simples, e é o início de quase todo amigurumi, tá? Anelzinho mágico e 6 pontinhos dentro dele, 3, 4, 5, 6. Puxo, vou colocar o meu fiozinho aqui dentro, sequência de todos, faço 6 aumentos, já vou deixar escrito aqui no cantinho a sequência, tá? E vocês vão fazer 4 solinhas, aí já deixa preparado que fica mais fácil a execução. Como eu falei para vocês, a confecção desse elefantinho, ela não é difícil, ela é muito fácil mesmo. Então, fazendo dessa forma, vai facilitar muito mais ainda, tá? Então, vocês deixem prontas 4 solinhas, uma para cada patinha. Feito aqui as quatro, essa volta toda aqui. Tirar mais fio. Próxima carreira, como eu falei para vocês, é a sequência de todo amigurumi. O aumento é um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento a volta toda. Aqui no finalzinho da carreira, passo para a próxima carreira, 2 pontos e um aumento. Essa é a minha última carreira da patinha. Vou fazer ela toda e volto aqui pra gente fazer o arremate dessa carreira. Chegando aqui no finalzinho, 2 pontos e um aumento. Eu faço um ponto baixíssimo, vou cortar, deixei minha tesourinha de corte. Separa daqui, vou puxar o meu fio aqui pra dentro. Aqui do lado, desse lado de cá, eu introduzo a agulha aqui. É melhor pegar uma agulha menor, viu? Mais fininha. E eu vou puxar meu fio aqui pra dentro, tá? Fazendo isso em todas as patinhas. Tô cortando com essa tesoura enorme aqui, porque eu esqueci a minha agulha onde eu tava fazendo os bichinhos. Então, aqui quando eu for fazer, dar uma ajeitadinha assim com a mão, olha, fica redondinha, tá? Quando eu for fazer a volta todinha, ele vai ficar todo perfeitinho. Aqui, ó, pelo rabichinho vai dar pra ver que eu terminei aqui, né? Quando eu for fazer a emenda do fio, que eu vou fazer já, né? Eu vou começar em qualquer outro ponto que não seja aqui, tá bom? Pra depois
ele vai fazer um arrematezinho aqui perfeito. Nós vamos começar a fazer aqui agora nesse daqui e vocês vão ver que vai ficar bem legal, tá? Então agora vamos começar a fazer as nossas patinhas. Gente, aqui eu já tenho adiantado as patinhas da frente, elas são mais curtinhas, tá bom? E uma patinha de trás. Aqui a patinha que eu vou fazer com vocês, tá bom? Nessa única patinha vai dar pra vocês aprenderem a fazer as da frente e a de trás, tá? Como eu falei pra vocês, eu tentei simplificar, ele já é fácil de fazer, não é difícil, e eu tentei simplificar o vídeo ao máximo pra vocês, tá bom? Deixar essas aqui de lado e vamos começar aqui. Olha, deixa eu chegar aqui mais um pouquinho mais pra perto, escurecer até um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Pra não ficar aquele acabamento aparecendo a perninha do outro ponto aqui, olha, na diferença da cor, a gente vai fazer uma carreirinha aqui de ponto baixíssimo, tá bom? Mas pegando pelo ponto de trás, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui, tá? Aqui foi onde a gente terminou, tá bom? Esse aqui é o fio do começo, esse daqui. Então, foi aqui que a gente terminou, vamos pegar no ponto qualquer, eu vou pegar bem aqui. Aqui, ó, a perninha da frente. Essa daqui, a perninha de trás. Eu vou pegar a perninha de trás e pegando aqui essa terceira perninha junto, tá bom? Então, eu vou introduzir a agulha assim. E eu vou fazer isso em toda a minha volta, tá? Puxo aqui. E agora, eu faço a mesma coisa aqui, ó, tá? Vou fazer isso em todos os pontos. Coloca esse fio pra cá, só aqui nos primeiros pontos. E já vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Uma coisa importante que e agora eu ponho ele pra cá, que é pra poder prender ele, tá? Uma coisa importante é deixar essa carreira aqui mais frouxa possível, tá? Não apertar, porque senão essa parte aqui ele vai ficar assim, ó, bem apertado assim, tá? E não é isso que a gente quer, tá? A gente quer uma patinha assim, ó, retinha, bem plana, tá bom? Então, não aperta esse ponto, você vai fazer ele o mais corrido possível. Vocês já viram, devem ter visto quando a gente faz a tradução de receita, diz ponto corrido. Então, vamos nesse termo mesmo, tá? Ponto corrido. É isso que a gente vai fazer aqui, olha, o mais frouxo possível. Depois aqui, em cima desse ponto, a gente vai aplicar também o outro ponto, então ele vai ficar mais grosso ainda. Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado de fazer o mais frouxo possível. Eu não estou fazendo devagarzinho, porque é para mostrar para vocês. Essa etapa aqui, eu faço assim mesmo, lentamente, tá? Eu não tenho pressa de fazer essa etapa, eu faço ela lentamente para poder fazer o mais frouxo possível. Vou fazer essa volta aqui. Ah, e o importante também é ir fazendo essa volta e ir contando. Nós temos que ter aqui 24 pontos, tá bom? Ir contando porque geralmente a gente coloca um ponto a mais aqui, ó, quando a gente fez essa passagem aqui, ó. Quando a gente embutiu esse fio, geralmente aqui a gente faz um ponto a mais. Então, você vai fazendo e vai contando. Nós temos que ter 24 pontos a mais. Se você fez um a mais ou um a menos, se deve nessa parte aqui, tá? Então, você vai fazendo e vai contando. Tem que ter 24 pontos, contando com o arremate que você vai fazer lá na outra ponta, tá bom? Vou terminar aqui o meu e a gente volta para dar continuidade. Muito bem. Tem que dar 24 até aqui, tá bom? Olha, deixa eu desmanchar aqui, ó. Aqui tem que dar 23 e aqui você vai introduzir a agulha aqui, 24, tá bom? Agora, a continuidade é assim. Você vai... Deixa eu dar uma puxadinha nesse aqui para não ficar muito grosso. Aqui você vai introduzir a agulha aqui. Para não ficar muito grosso, você vai pegar esse rosa
Deixa eu tentar colocar aqui. Tá dando um contraste danado aqui, né? Ó, esse rosa e esse branquinho aqui, tá? Não precisa pegar esse rosa daqui de trás, mas se acontecer de pegar e tiver muito difícil, não tem importância, só que vai ficar mais grosso o seu pezinho, tá? Ó, esse rosa e você vai puxar aqui e vai fazer um ponto baixo. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui para não ficar muito frouxo aqui. E vai fazer um ponto baixo. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é outra etapa que eu vou fazendo devagarzinho, justamente para tentar pegar só esses dois aí. É só para não ficar muito duro, mas às vezes a gente tá tentando pegar e não tá dando certo. Porque aqui, na verdade, a gente tem um ponto... eu trouxe pra cá essa minha tesourinha, pensei que eu não tivesse trazido. Eu sei que aqui tá bem difícil de visualizar, né? Mas aqui eu tenho aqui, olha, um fiozinho do ponto do rosa, dois do branco, tem um do branco aqui, ó, que eu tô separando aqui, outro do branco e um do rosa aqui. Então, se você for pegar, enfiar a agulha até o rosa, você estará pegando 4, né? Então, eu tô tentando pegar aqui apenas um do rosa e um do branco. Se pegar um do rosa também, ele vai ficar frouxo. Aí, ele vai ficar frouxo não, ele vai ficar muito frágil. E aí, quando você colocar o enchimento ele vai começar a aparecer por aqui. Tá? As patinhas, inclusive, falando de enchimento, pode ser que eu esqueça de falar futuramente, né? Então, eu vou falar já. O enchimento das patinhas, as partes da pata, é a única parte onde você não precisa encher para ficar durinho, tá? Pode deixar ele mais molinho. Não precisa ficar tão compacto e durinho, pode ficar mais molinho. A parte do corpinho e da cabeça que precisa ficar mais durinha. Agora, se você não for colocar o dispositivo musical, aí você já esquece isso, tá? Pode ficar mais, assim, vamos dizer assim, mais fofinho, tá? Ele precisa ficar mais durinho, porque como você tá colocando um objeto ali dentro, então ele fica mais durinho, que é para quando apertar não sentir tanto o aparelho. A pessoa não tem como, a pessoa vai sentir o aparelho, mas ela não vai machucar, sabe? Tá certo que isso aqui, quando ele tá com o dispositivo, não é um bichinho que seja para criança brincar, manusear, inclusive, vou aproveitar e falar agora também, antes que eu me esqueça, esse daqui não é um bichinho lavável, tá? Se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta de mandar as instruções de lavagem, não coloque as instruções de lavagem nisso daqui. Você vai se prejudicar muito, porque a pessoa vai lá ver as instruções de lavagem e, logicamente, às vezes a pessoa não vai perceber que foi um erro seu, e foi um erro seu, né? Vai lavar, vai achar que deve ter alguma proteção lá, vai lavar e vai acabar estragando, né? Então, esse aqui não é um bichinho lavável. Tá bom, esse daqui é um outro, que é uma outra etapa que você precisa contar, tá bom? Porque como a gente subiu um aqui, né? Teve uma diferença de subir aqui, pode acabar acontecendo algum erro. Como eu tava conversando aqui com vocês, eu vou contar aqui os meus pontos, olha. 1, 2... E toda vez que a gente usa uma agulha bem menor, não precisa nem ser bem menor, mas menor do que a indicada no rótulo para o fio, acontece mesmo da agulha entrar no meio da trama do fio, né? Então, se acontecer isso, a gente tem sempre que estar desfazendo o pontinho que a gente fez, porque fica feio, né? Colocar o meu fiozinho marcador aqui. Aqui, no caso, vou até dar uma olhadinha aqui para orientar vocês. Aqui, olha, no meu fio Bela tá pedindo a agulha 2,5 e eu tô usando a 2, né? Então, é normal que às vezes precise desfazer mesmo. E aqui eu começo a fazer novamente mais uma carreira. Agora, eu farei 7 carreiras. Então, aqui eu terei, ao total, 8 carreiras de cor
rosa. E eu volto aqui, tá bom? Muito bem, gente. Feito aqui as 8 carreiras. Para fazer as patas dianteiras, vocês vão parar aqui, tá bom? Então, vocês vão fazer 4 solinhas dessa. E em 2 solinhas, vocês vão fazer 8 carreiras. E aí, vocês param. Cortem o fio com uma distância legal, tá? Para poder fazer a costura. Arrematem aqui. Daqui a pouco eu vou fazer o arremate e aí vocês já vão ver, tá? Mas é um arremate simples e aí deixa um fio longo para poder fazer a costura, tá? Para as patas traseiras, vocês vão fazer tudo igual. Chegando na 8ª carreira, vocês vão dar prosseguimento e a gente vai fazer isso aqui agora. 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6. Uma diminuição. Continua assim até o final. Feito a carreira com 6 pontos baixos e uma diminuição, agora eu faço mais 2 carreiras sem aumentos e diminuições, tá? Só mais 2 carreiras, tá? Vou fazer aqui as 2 carreiras e aí eu já volto. Prontinho, feito aqui as 2 carreiras, chegando aqui no final, eu faço 2 pontos baixíssimos, deixo um fio longo, corto. Eu costumo deixar um fio maior do que necessário para esse elefantinho, tá? E eu puxo o fio aqui por dentro, olha. Eu enfio a agulha aqui mesmo, pelo lado de fora, e puxo por aqui. Por causa do jeito que eu costuro, tá? Eu não vou mostrar aqui a costura aqui, mas se você quiser ver lá no Instagram, eu tenho um vídeo costurando um dino que eu fiz. Inclusive esse vídeo eu já coloquei em diversos grupos e as pessoas costumam repassar. Eu não me incomodo que repassem, inclusive eu até falei, eu autorizei que repassassem aí à vontade, porque o dino, como ele é bem grandão, ficou mais fácil e a agulha o fio é bem grosso mesmo, então ficou bem mais fácil a visualização, tá bom? Então é bem mais fácil, isso daqui é bem pequenininho, é bem chatinho mesmo a gravação disso daqui, tá bom? Então tá aqui as nossas patinhas, tá? Tem a grande, a pequenininha, é isso daqui. Então agora vamos às nossas orelhinhas. Bom, gente, a orelha eu também simplifiquei aqui o nosso tutorial. Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho uma orelha feita. Ela é fácil de fazer, não é difícil, como todo esse elefantinho, né? Então, aqui eu também já tenho adiantado a parte de uma outra, tá? Vou começar a fazer essa parte de fora, que é simples demais. Anelzinho mágico. Meu fiozinho aqui, um aumento em cada ponto. Então, aqui nós teremos 6 aumentos, tendo 12 pontos. Agora, nós vamos continuar fazendo aquela sequência de aumentos hiper difícil. 1 ponto e um aumento nessa carreira. Próxima carreira, 2 pontos e um aumento. Depois, 3 pontos e um aumento. A próxima, 4 pontos e um aumento. E assim por diante até 9 pontos e um aumento. Estou deixando aqui, é a mesma sequência do corpinho. E depois eu volto aqui com vocês. Tá bom? É bobagem eu ficar fazendo um vídeo e voltando aqui a cada carreira de mais 1 ponto e um aumento, mais 1 ponto e um aumento. Fica até cansativo. Assim vocês dão uma pausa no vídeo, anotam, vão fazer tranquilamente e quando vocês chegarem a 9 pontos e um aumento, vocês voltam aqui. É tudo ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer essa parte aqui também e depois eu volto.
Gente, chegando aqui, 9 pontos e um aumento, eu vou colocar um marcador e a partir daqui eu faço 4 carreiras sem aumento, tá? O ideal aqui é fazer primeiro a parte interna das orelhas e depois a externa. Elas são idênticas, tá? 9 pontos e um aumento e depois 4 carreiras iguaizinhas, tá? É melhor fazer assim porque o acabamento é feito com a cor externa, assim não precisa cortar o fio e iniciar, tá? Eu vou fazer as 4 carreiras sem aumento e volto aqui para fazer a união das duas partes. Então, vamos lá, gente. Deixei para fazer esse acabamento aqui junto com vocês, mas é igual das patinhas. Fazer um ponto baixíssimo aqui, puxo pelo lado de cá. Eu puxo o fio. Introduzo a agulha. E puxo aqui novamente. Tá bom? Deixar esse fiozinho aqui. E aqui eu tenho a minha orelha, na outra parte, tá? Vou tirar esse fio aqui, não preciso mais, nem do marcador. E aqui nós vamos juntar o avesso com o avesso. Nós não vamos juntar aonde acabou com aonde acabou aqui. Vamos dar uma desencontrada aqui que fica melhor, tá? Aqui. Parece que está sobrando, mas não está, tá? Como fizemos 4 aqui, vai dar tudo certo. Aqui, nós vamos fazer o seguinte. Terminamos assim. Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos introduzir a agulha pelo lado de cá, virando nosso trabalho. Nós vamos puxar esse ponto para cá, tá? Colocando a parte interna da orelha aqui. Não é necessário prender, contar os pontos nem nada, porque tudo se ajeitar aqui certinho. Agora aqui, nós vamos prender da seguinte maneira. A alcinha de trás da parte branca, tá? Alcinha de trás. Deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. Com a alcinha de trás daqui, tá? Uma daqui com uma daqui. Deixa eu pegar um aqui, que essa parte daqui do início, ela é mais difícil de explicar, tá? Seria a alcinha de trás daqui com a daqui, ó, tá? Ó, assim. É assim que a gente vai pegar aqui, tá? Então, vamos lá. Uma daqui e uma daqui, ó. E aqui, a gente vai contornar tudinho com ponto baixíssimo. Uma daqui e uma daqui. Estamos contornando com ponto baixíssimo, que é para não ficar aquela marcação da perninha do ponto baixo. Aí, se alguém falar, eu sou iniciante, para mim tá muito difícil, eu não me incomodo com essa tal perninha. Então, pode vir tudo com ponto baixo e pronto. Tá feito o acabamento, tá bom? Eu tô mostrando para vocês como eu faço. Eu faço assim. Outra coisa, aqui também é
uma etapa onde eu não aperto o ponto. E mais uma vez repetindo para vocês, quando a gente usa a agulha menor do que a indicada, principalmente quando... Olha, aqui foi onde eu terminei, tá? Onde eu fiz o acabamento da parte branca da orelha, ó. Quando a gente usa uma agulha menor do que a indicada, acontece da gente, às vezes, pegar o meio do filamento do fio. Se isso acontecer, você solta o ponto e refaz ele novamente. Vamos fazendo essa etapa devagar e deixando o fio correr mais solto na agulha para não apertar e não franzir a orelha, tá? Eu vou fazer essa volta inteirinha e volto aqui, ó, tá vendo? Tava pegando no meio do filamento aqui, do nosso fio. Então, solta e faz de novo para ficar bem bonitinho, o acabamento caprichadinho, tá bom? Fazer a voltinha toda aqui e eu volto ali no final pra gente fazer a próxima etapa. Muito bem, gente, chegando aqui no finalzinho, olha, facinho também. Continuo pegando uma parte de um e de outro. Prontinho, tá? E esse daqui, ó, fazer ele também, tá? Porque senão ele fica feinho. Então, tá bom. Ó, viu que parecia que tava sobrando e tudo, mas ela assenta direitinho, tá? Cabe direitinho, porque nós fizemos as 4 carreiras, 9 pontos, aumento, ficou igualzinho uma com a outra. Então, olhando aqui, olha, a gente vê, nós temos aqui uma carreirinha de rosa, um sanduichinho, né? Branco e rosa de novo. Vamos cobrir isso daqui para fechar tudinho. Se tivesse arrematado isso daqui, ó, unido uma com a outra, todinha de ponto baixo, direto, isso aqui não estaria aparecendo. Então, quem é iniciante e resolveu unir uma com a outra direto com ponto baixo, acabou, tá bom? Nós que fizemos assim, eu que não gosto do ponto aparecendo, vou fazer o quê? Deixa eu dar uma viradinha aqui, que eu acho que fica mais fácil fazer agora. Vou voltar isso aqui tudinho com ponto caranguejo, tá bom? Então, volto com ponto caranguejo, pegando aqui e atravessando o lado de cá, ó. Sei que esse primeiro aqui ficou difícil para ver. Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio aqui. Vamos lá. Introduzo a minha agulha aqui e ela tem que sair do outro lado aqui, ó, tá? Que é para poder fechar aqui, tá? Ó, que assim o ponto vai cobrir o branquinho, ó, tá bom? Fazer mais um pouquinho aqui, porque aí ó, atravessando. Novamente aqui. Sai do outro lado. Ó, viram esse aqui que já tá feito? Esses 3, ele cobre perfeitamente e não aparece mais o branquinho. Aqui ainda aparece, tá? Ó, aqui tá aparecendo e aqui já não aparece mais, tá? Fazer isso aqui a volta inteira. E eu volto pra gente arrematar aqui. Aqui no final, introduzo a minha agulha aqui e é só puxar o fio. O que eu queria falar pra vocês aqui é que a orelha é preciso deixar um bom pedaço mesmo, tá bom? Sem dó. Porque a costura da orelha, ela é feita em um triângulo assim, ó, tá? Um triângulo mesmo, nesse sentido aqui, ó. Então, tem que deixar um bom pedaço, tá? Depois não será um desperdício, nós vamos aproveitar o que sobrar ainda, tá bom?
virando ela assim. Então, agora, nós temos aqui nossas duas orelhas, tá? Então, agora vamos finalmente começar a cabeça, tá? Parece até que uma não cabe dentro da outra, mas elas estão iguaizinhas, tá? Vamos começar a cabeça. Como eu disse durante toda a nossa videoaula, esse projeto ele é extremamente fácil. Vamos começar fazendo um anelzinho com 6 pontos baixos. Próxima carreira, 6 aumentos. E agora, um ponto, um aumento. E mais uma vez, deixando aqui no cantinho a difícil sequência que nós fizemos em todo o projeto. Um ponto e um aumento, próxima carreira, 2 pontos e um aumento, depois 3 pontos e um aumento, e faremos assim até 9 pontos e um aumento. Gente, o projeto todinho é feito assim. Eu vou seguir essa sequência que eu tô deixando aqui do lado para você, e eu volto para dar sequência na cabecinha. Vamos lá, gente. Seguindo aqui com a nossa cabecinha, 9 pontos e um aumento. E a partir daqui, coloco o meu marcador. E agora eu farei 13 carreiras sem aumento. Serão 13 carreiras com 66 pontos. Vou fazer as 13 carreiras e eu volto aqui. Vamos lá, gente. Olha, chegado aqui ao final das minhas 13 carreiras, eu tenho aqui a minha caixinha. Vou deixar aqui no cantinho para você o tamanho da minha caixinha. Caso você encontre uma caixinha maior do que as medidas que eu tô deixando para você, então nesse caso você não para em 9 pontos e um aumento, você vai deixar maior do que isso, tá? Eu vou colocar ela aqui dentro para você ver como é que ela fica aqui, olha, sem o enchimento, tá bom? Que aí você vai ver como é que você vai ter que fazer o aumento da sua, para ver mais ou menos como é que ela fica, tá? Eu vou colocar aqui um pouco de enchimento, eu não vou colocar a caixinha agora, tá? Não é nesse momento que eu coloco, mas é para você ter uma ideia de como é que ela fica condicionada aqui dentro. Tem que fazer uma caminha aqui, ó, bem fofinha e com bastante enchimento, mas bastante enchimento mesmo, tá? Aqui dentro, deixa eu retirar aqui um pouquinho. E aí vai a caixinha, tá? Ela fica bem assim mesmo, ó, tá? Bem, ó, você vê que ela tá vindo bem aqui assim pra fora, tá? Ó. E aí eu aperto aqui mesmo pra dentro assim, ó, tá? Bem apertada. Por quê? É pra quando apertar aqui, ó, dá pra sentir que tem uma coisa dura aqui, mas também não é tão pontiaguda a ponto de, ó, machucar, tá bom? Não é nesse momento que eu vou colocar, mais adiante, quando ela estiver mais fechada, mas também aí já não vai dar pra fazer essa demonstração de você observar como é que ela fica dentro, né, daqui. E depois eu vou puxar por aqui o fio, tá? Não é preciso fazer nenhum buraquinho especial para isso. Então agora foi só para você ver como que fica e o tanto que tem que colocar aqui, ó, tá? Porque é importante colocar bastante enchimento aqui para que a caixinha não seja sentida aqui também, tá? Tem que ter bastante enchimento aqui nesse fundo aqui, tá bom? Então aqui a gente já começa a fazer as diminuições. As diminuições são simples e de forma sistemática. Vou deixar aqui no cantinho novamente, porque é aquele padrão bem simples. 9 pontos e uma diminuição. Próxima carreira, 8 pontos, uma diminuição, depois 7 pontos, uma diminuição. Eu vou fazendo assim até ter um espaço suficiente para a caixinha entrar nesta posição. Não assim, que assim eu teria que colocar agora, tá bom? Por quê? Porque fica mais difícil eu manusear com a caixinha agora, nesse momento. Fica mais fácil eu injetá-la depois, tá bom? Então, eu vou fazendo e quando chegar numa medida que dê para colocar a caixinha, eu volto aqui. Já cheguei aqui. Aqui para mim, deu na carreira onde tem 5 pontos e uma diminuição. Para vocês verem aqui, ó, para terem uma ideia, ele tá entrando assim, ó, bem justinho, tá? Ó.
Quando estiver entrando assim, então tá na hora de colocar o dispositivo. Outra coisa, aqui no início da cabecinha é aonde é o topo da cabeça, tá? Essa parte aqui é a parte de baixo. Então, aqui o meu dispositivo, essa parte aqui, ela é mais arredondada. Então, eu deixo para colocar na parte de cima da cabecinha, tá? E essa aqui na parte de baixo. Então, ela vai ficar assim, aqui dentro, tá? Então, ela vai ficar assim. Então, vamos lá. Também queria falar para vocês que quando a gente vai colocar enchimento, é bom primeiro dar uma fofada assim nele, né? E ao mesmo tempo fazer assim uma bolinha, que é para não ficar saindo aqui para fora, caso algum pontinho fique mais aberto, principalmente quando a gente tá trabalhando com lã. O fio de algodão não é tanto assim, mas a lã, tá? Agora eu vou forrar aqui como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Bem que fazer uma caminha aqui, bem colchoada mesmo, bastante enchimento, ponto de não sentir. Muitas vezes eu coloco muito enchimento e depois eu tenho que tirar, mas na verdade eu prefiro, tá? Uma vez eu cortei isso aqui e lixei. Eu não gostei do resultado não, viu? Porque eu achei que a pessoa às vezes tem uma certa curiosidade, acho que é do ser humano mesmo, de ficar apertando. E dava pra sentir. Então eu prefiro que a pessoa sinta isso daqui, essa pecinha, do que sinta o áspero que fica. Tem que fazer força mesmo, tá? Pra colocar aqui, ó. É isso aqui. E toda essa força aqui é necessária, por quê? Para que a pessoa aperte e não sinta. Então, isso daqui, olha, vai ficar bem durinho mesmo, tá? Ele fica durinho. Isso aqui, como eu falei para vocês, é um bichinho decorativo. Não é para ficar na mão de uma criança e a criança brincando. Isso aqui é para mamãe puxar a criança adormecer, né? É uma peça mais decorativa, tá? Então agora eu parei aqui em 5 pontos. Eu preciso dar continuidade para fechar. Antes eu preciso puxar aqui a cordinha, ó, que puxa, né? Vou pegar aqui uma agulha mais grossa. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, minha agulha 3. Vê aqui, ó, tá vendo? Tá aqui. Eu até depois vou contar aqui para dizer mais para vocês mais ou menos aonde é que tá. Não é muito relevante não, tá? Porque aqui a tromba vai ficar aqui em cima, tá? É mais ou menos na altura. Você vai enfiar a agulha aqui, ó. Eu tô com o dedo aqui. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aqui é onde tá o fiozinho, tá? Então eu tô com o dedo aqui. Vou colocar, encosto aqui, ó. E tá saindo aqui onde tá o meu dedo, tá? Ó. E eu tô sentindo aqui. Então tá, é na altura. Acabou. E aqui é onde vai ficar depois o meio da tromba. Laço o cordão aqui. E eu vou laçando e muitas vezes eu vou laçando e vai saindo, viu? Ó, saiu da agulha. Não precisa fazer nenhum furo especial. Eu tô laçando e ele tá saindo, tá? Não é fácil não de puxar, porque isso aqui não é um fio de crochê. É um fio, é um cordão de nylon, né? Isso aqui. Pronto, saiu aqui, agora é só puxar. Lógico que vai vir um pouco de enchimento. Puxa, agora é acabamento, né? Aqui também vai ficar a trombinha, que a gente ainda vai fazer, tá? E vai colocar aqui, então não tem problema. Agora aqui eu vou continuar fechando 4 pontos e uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição, vai indo até fechar tudo normalmente, tá? Como eu deixei aqui para vocês, estou repetindo a sequência aqui. Fecho, faço o acabamento e vou embutir o fiozinho e ao mesmo tempo vou colocando mais e mais enchimento aqui para não sentir essa parte aqui, tá bom? Enchimento aqui é primordial, tem que colocar bastante enchimento aqui. Eu vou fechando e ao mesmo tempo empurrando aqui para dentro. Por isso que aqui, ó,
tem que colocar nessa parte aqui muito enchimento, porque aqui eu vou fechando essa parte e empurrando mais para dentro e colocando mais enchimento. Se eu colocar enchimento agora, ele vai atrapalhar à medida que eu for tecendo aqui. Aí você sabe, a gente vai tecendo e vai tecendo junto o enchimento e ele vai tramando aqui junto, então fica chato. Então, à medida que eu for fechando mais, aí eu vou colocando mais e mais enchimento, tá bom? Vou fechar aqui e eu volto para mostrar para vocês. Gente, prontinho aqui, eu já fechei aqui minha bolinha. Eu já mostrei aqui para vocês, né? Para depois de feita, como a gente vai enfiando aqui o enchimento, ela fica meio disforme, né? Mas depois que fechar, faz assim com a mão, olha, aqui para ela poder pegar essa forma arredondada, porque dentro dela tem um objeto retangular, né? Então ela pega esse formato redondo, né? Eu falei para vocês que eu ia contar aqui, eu puxei a cordinha entre a carreira 21 e 22, tá? Mas como vocês viram, foi aleatoriamente, né? O que vale mesmo é você apertar aqui, ver que não tá sentindo, e aqui também, tá? Ela fica no meio de tanto que você colocou bastante enchimento aqui e aqui. Então, agora vamos à trombinha do nosso elefantinho. Começamos aqui a nossa trombinha, como todas as partes do nosso elefantinho. Um anel com 6 pontos. Colocamos o nosso fiozinho e agora vamos fazer 6 aumentos, um em cada ponto de base. Próxima carreira, igualzinho às outras partes, um ponto e um aumento por toda a carreira. Então aqui nós chegamos na parte da nossa trombinha, que vai ficar assim, ó, na frente, sim, e aqui é a nossa trombinha, né? Então, essa parte vai ficar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, ela vai ficar aqui, tá bom? Então, aqui, a gente vai começar a fazer a próxima carreira pegando só a alcinha de trás, tá? Como é a mesma cor, então eu não vou fazer aquilo de uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Posso entrar direto com ponto baixo, porque não vai alterar em nada, tá? Deixa eu puxar aqui o meu fiozinho guia. Então, essa primeira carreira aqui são 18 pontos. E a partir daqui, vou fazer essa aqui primeiro aqui com você. São 18 pontos. Vamos fazer essa e depois eu explico para você. Prontinho aqui, olha. 18 pontos, tá? A partir daqui, eu preciso fazer mais 33 carreiras. Então, eu terei aqui 34 carreiras de 18 pontos, tá? Eu vou fazer essas 34 carreiras e eu volto aqui. Gente, eu precisei voltar aqui porque eu esqueci de um detalhe muito importante logo aqui, tá? Antes da gente subir essa tromba toda aqui, é muito importante que se faça o seguinte, tá? Mesmo que não vá usar o dispositivo musical, tem um truque aqui que é bem legal. Vocês peguem uma agulha com um fio duplo, tá? O fio da cor que vocês estão fazendo o bichinho, tá bom? Um fio longo, tá? Eu tenho aqui um fio de mais ou menos uns... ele deve ter aqui uns 30 centímetros dobrado, então 60 centímetros, tá bom? Então, olha, vai passar ele aqui por dentro, tá? Então, ele vai sair aqui, ó, por aqui. A agulha sai por aqui. E volta aqui, ó. Tá bom? Aqui eu vou tirar uma perninha para ficar uma só. Deixa eu tirar aqui a minha agulha. Vai ficar assim, tá? Ó.
no trabalho todo, eu vou ficar crochetando aqui em volta, ó. Eu vou fazer o crochê em volta daqui. Não vai atrapalhar em nada não, tá? Ó, esse fiozinho é o guia, ele vai ficar pra cá. E o tempo todo eu vou fazer ele por aqui, tá? Ó, vou continuar fazendo aqui a minha trombinha normal. E ele vai ficar girando aqui em volta assim, tá bom? Mais adiante eu explico pra que a gente vai usar ele, tá? Mesmo que você não vá usar, fazer colocar o dispositivo dentro, vai precisar desse fiozinho aqui, tá? Para fazer um acabamento aí futuro. Gente, já terminei aqui minhas carreirinhas. Então, chegando aqui nessa etapa, preciso pegar aqui a minha cabecinha. E agora, eu adiciono aqui miçangas aqui na minha trombinha. Aqui nessa parte, a gente precisa colocar algum tipo de apoio para puxar essa cordinha, porque o apoio que vem, ele é muito grande e não vai dar para embutir dentro da trombinha, tá? Você pode colocar uma única miçanga grande, mas eu não gosto muito, porque então pode ficar uma bola grande aqui assim, não sei, eu não gosto, tá? Eu prefiro usar aqui 3 miçangas. Nem me perguntem que tamanho de miçanga é essa daqui, porque teve uma época aí que eu me meti a fazer bijuteria, então eu guardei essas miçangas aqui, tá? O mais importante aqui é isso aqui, olha. Vou marcar aqui mais ou menos, olha, dá um nozinho aqui. Outro aqui, nozinho duplo. E deixar aqui bem firme. Mas tem que ficar assim bem firme mesmo, tá? Se vocês acharem que não tá muito seguro, pode colocar até um pinguinho de Super Bonder aqui, tá? Tá bem firme, não está escapando. Vou medir aqui mais ou menos para vocês terem uma noção. Olha, daqui a aqui, eu faço no olhômetro, tá? Só para vocês terem uma noção, tem 6 centímetros, tá bom? Agora, o negócio é o seguinte, nós vamos começar os aumentos aqui, tá? Aqui vai ser assim, olha, puxar o meu fiozinho guia para cá. E aqui eu vou fazer 5 pontos e um aumento. Vamos lá. Vou fazer mais 10 carreiras sem aumento. Tá bom. Você que não vai colocar o dispositivo musical, você vai seguir aqui a trombinha por mais 10 carreiras sem aumento. Agora, você que vai colocar o dispositivo musical, vai fazer o seguinte, vou tirar aqui nossa trombinha, você vai colocar aqui, ó, fita métrica, como você já, quem me acompanha com as mantas vê que a fita métrica é minha excelente companheira, tá? Coloca a fita métrica aqui, você vai puxar a cordinha e ver até aonde ela vai. Tá bom? A cordinha é assim, quando você puxa ela, rapidamente você não consegue ficar segurando ela muito tempo, ela já começa a recolher, tá bom? Então eu vou puxar, vou ver até onde ela vai e ela já vai começar a puxar, então vocês confiem em mim até onde ela vai, tá bom? E a gente vai começar a medir a partir daqui, tá bom? Da onde a gente colocou as miçangas. Então vamos lá. Olha, aqui tá dando pra mim 30 centímetros, tá bom? Então tá, voltando a pegar aqui a minha trombinha, eu vou fazer, quem vai colocar dispositivo, vai fazer carreiras até que essa trombinha tenha o total de 30 centímetros. No meu caso, 30 centímetros, tá? Cada vez que você for fazer um elefantinho, você tem que fazer esse processo de puxar a cordinha e medir, porque cada aparelho tem uma medida de cordinha diferente, tá? Ainda que ele tenha o mesmo tempo de melodia, eles estão vindo com cordinhas de tamanho diferente, então tem que fazer esse processo. Tenho agora a nossa trombinha aqui, 30 centímetros. Nessa próxima carreira eu faço 6 pontos e um aumento. Prontinho, chegando ao final dessa carreira aqui,
Eu vou acrescentar agora mais 2 carreiras sem aumento. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que de agora em diante, desde essa carreira de 6 pontos e um aumento, quem vai fazer sem o aparelho musical já pode fazer igual, tá bom? Daqui em diante já faz todo mundo igual. Então tá. Então agora 2 carreiras sem aumentos, tá? Fazer essas 2 e volto aqui. Muito bem. Na nossa próxima carreira, 7 pontos e um aumento, repetindo por toda a carreira, tá bom? Fazer aqui e já volto. Gente, finalizando aqui, um ponto baixíssimo e cortar o fio, tá? E agora a gente vai passar para a montagem de todo o nosso amigurumi, ok?